Hoje o vídeo vai para os jovens, né? E hoje são três curiosidades que os jovens não sabem sobre o sexo, né? Ou estão aprendendo de forma errada. Gente, eu sempre vou bater na mesma tecla. Precisamos educar as nossas crianças, os nossos jovens de uma forma saudável, de uma forma correta. Porque se a gente não educar os nossos filhos, crianças, jovens, sexualmente da forma correta, nós vamos criar adultos no futuro desregrados sexualmente. E é o que a gente mais está vendo hoje em dia, em 2024, que nós estamos vendo, 2025, né, que vai entrar agora, são pessoas que não têm controle sexual, que não têm regra sexual, e acaba, né, desvirtuando uma sociedade por completo, acaba desestruturando uma sociedade, uma base social completa, porque as pessoas não têm a educação sexual correta, ou têm muitas informações de formas distorcidas ou errôneas. Então, eu vim trazer três curiosidades aqui que os jovens não sabem sobre o sexo. E a primeira curiosidade é: você não precisa da penetração para ser uma relação sexual. Pois é, temos que entender o contexto, tá? Então eu vou falar brevemente por cima, mas sim, você não precisa ali do ato penetrativo para ser uma relação sexual. Muitos aqui não sabem disso. A relação sexual ela já começa com um beijo, com carícias, com as preliminares. Isso já acaba se tornando uma relação sexual. O ato penetrativo é diferente, é quando você vai ali introduzir o pênis na vagina da mulher, né? Enfim, ou ter ali o sexo oral, né? Mas precisamos entender que os jovens acreditam que vocês, por exemplo, que é o segundo ponto, se eu só beijar, acariciar, roçar ou tocar o corpo do outro, né? Eu não estou praticando sexo. Não, você está praticando. O que você não está praticando é a penetração sexual. Mas sim, mas esse ato é considerado a preliminar para o ato sexual. Olha só que interessante, muitos jovens não sabem disso, mas ali eles roçam, né? Ali as partes íntimas um do outro, né, por cima da roupa, isso daí é um ato sexual. Só que não é ali a penetração sexual, mas acaba se tornando, se considerando, né, um ato sexual. E muitos jovens não sabem. Que é o terceiro ponto, que o jovem precisa ser virgem, mas não precisa ser puro, né? E quando eu falo assim de virgindade, tem uma diferença, gente, de ser virgem e de ser puro. Puro é quando aquela pessoa que não tem pensamentos pornográficos, pensamentos sexuais, que muitas vezes vai ali beijar o namoradinho, a namoradinha, mas sem nenhuma intensidade. É só aqueles beijinhos fuleiro que a gente fala, né? É o termo, né? Aqueles beijinhos sem graça, sem sal, sem açúcar. Esses sim são jovens puros, mas existe aquele jovem que é virgem, mas não é mais puro, que é aquele jovem que ele se beija, se acaricia, se roça, se faz toda aquela. Como eu posso colocar para vocês entenderem? Eles têm todo aquele desfecho da resposta sexual do corpo, ou seja, eles passam pelas quatro fases, somente no beijo, nas carícias, ali nos beijos mais picantes, ou seja, eles ativam no corpo as quatro respostas sexual, que é o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Pois é, gente, você não precisa de uma forma somente com a penetração para você ter um orgasmo. E muitos jovens não sabem disso. Aí o jovem acaba entrando neste ponto que ele é virgem, mas não é mais puro. Aí a pessoa fala assim: você é virgem? Não, sou virgem. Mas você é puro? Mas o que é pureza? Isso daqui, gente, eu não estou falando sobre religião, tá? Eu estou falando sobre uma forma da gente educar os nossos jovens sexualmente. Porque cada vez mais a gente vê jovens desregrados sexualmente, por acreditarem que eles podem pensar qualquer coisa. E, gente, não é assim. Os nossos pensamentos, eles muitas vezes acabam viajando. Se a gente não trazer para nós mesmos e ter controle de si, nós vamos criar uma sociedade mais desregrada do que já está. Aí você vira para um jovem, não, ali na faixa etária de 13 a 17, 18 anos, e fala assim: Nossa, você sabe que você não precisa da penetração para ser uma relação sexual? A pessoa fala: Não, não sei. Me falaram que somente a relação sexual é só o sexo penetrativo, no pênis e na vagina. Mas se eu penetrar na questão anal, se a menina fizer um sexo oral, por exemplo, não é errado. Isso daí não é sexo. Sim, gente, isso é sexo. Isso é considerado um sexo, uma prática sexual.
Ah, mas se eu beijar, acariciar, roçar ou tocar no corpo do outro, né, eu não estou praticando sexo. Sim, você não está praticando a penetração sexual, mas sim, isso é considerado um ato de preliminar para o ato sexual. E sim, você está praticando sexo. Ah, mas eu sou virgem, mas eu não sou mais puro. Se você não é mais puro, tem uma certa diferença, gente. Então precisamos tomar cuidado com o que nós falamos para os jovens, com o que os jovens ouvem, porque senão a gente vai criar cada vez mais jovens desregrados, desregulados sexualmente, e aí acreditando que eles podem fazer o que quiser. Eu já ouvi muito isso lá atrás, lá 15 anos atrás, quando eu era adolescente, tinha ali meus 18, 17 anos, meninas, né, que falava, não, ai, meu pai e minha mãe me levam no médico todo mês, a cada 2, 3 meses eles me levam no ginecologista para saber se eu ainda sou virgem. Mas aí você perguntava, tá, mas você é? Falava, ah, eu sou, né? Eu só não fiz ali na frente, mas atrás, a boca, eu usei todos os outros buracos que podia. Aí você fala assim, tá, mas cadê a pureza da pessoa? E sim, ela acaba não sendo mais virgem. Ela é virgem só vaginalmente falando. Olha só que perigo, né? E muitos jovens contraem ISTs por não terem a educação correta sexualmente. E não saberem o que é um ato, o que é o sexo de fato. Então, se você conhece algum jovem que está nessa faixa etária aprendendo sobre sexualidade, envie esse vídeo para ele, para ela, e mostra, fala, olha, tome cuidado, veja esse vídeo aqui, que esse vídeo é um vídeo sério, isso daqui não é brincadeira, gente. Eu poderia vir aqui e falar qualquer coisa para trazer ibope, mas eu não quero ibope. Eu quero trazer um conhecimento, uma educação sexual saudável para os jovens, principalmente, para que no futuro a gente possa quebrar muito desses mitos que tem hoje em dia, né? Dessas, dessas faltas, né, de regra que tem sexualmente falando hoje em dia. Em 2024, que a gente vê muitos jovens aí tendo relação sexual na rua, por não conhecerem o que é ali uma educação sexual saudável, que existe regras na sociedade, né? Que daí você está saindo de uma regra da sociedade. Então, envie esse vídeo para um jovem que está precisando conhecer uma sexualidade saudável e, é claro, séria.